Olá, uma excelente noite para você. Começamos essa edição do Ônibus TV falando de aumento. A tarifa dos ônibus urbanos de Curitiba, capital do Paraná, subiu de R$ 5,50 para R$ 6,00. Aumento também na Bahia. A tarifa dos ônibus de Alagoinhas subiu para R$ 4,10. Porém, o preço dos ônibus urbanos de Ribeirão Preto, em São Paulo, vai cair de R$ 5,00 para R$ 4,75. A mudança vai ocorrer devido a uma decisão judicial. Já no Rio, a Prefeitura de Carmo iniciou o projeto da tarifa zero nos ônibus. Em São Paulo, seguem as doações de solidariedade ao litoral norte. A Socicam iniciou uma campanha para arrecadações em vários terminais de ônibus urbanos e rodoviários do município de São Paulo, como, por exemplo, os terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda e o terminal urbano de Pirituba. Cidades do interior, como Campinas e Jundiaí, também estão com doações abertas. No Alto Tietê, a Radial Transportes está com arrecadações. No Alto Tietê, a Radial Transportes está arrecadando doações nos municípios da região, em vários estabelecimentos e também em vários terminais. Na capital, as notícias não param. Um ônibus da empresa Sambaíba passou por cima das pernas de um idoso no começo desta semana. O fato ocorreu após o idoso e o motorista discutirem sobre o uso de máscara no coletivo. O motorista estava com a máscara embaixo do queixo e o idoso voltava de um bloquinho de carnaval e se queixou do motorista não estar usando o equipamento corretamente, o que causou revolta do profissional. Quando o idoso foi descer do ônibus, o motorista fechou a porta e passou por cima da pessoa. Ele chegou a forçar a porta e sair, mas mesmo assim, o motorista arrancou e passou por cima. O idoso tem 73 anos e foi levado ao hospital, sendo submetido a uma cirurgia cardiovascular. O estado de saúde dele era preocupante. Mas, hoje cedinho, veio a notícia do seu falecimento. O idoso tinha 73 anos e passou por uma série de cirurgias. Já o motorista do ônibus, além de ter sido demitido, foi indiciado na delegacia como tentativa de homicídio com dolo eventual. A SP Trans diz que a Sambaíba será penalizada, já que não informou o ocorrido no tempo determinado. Novamente na Sambaíba, desta vez o elevador de um ônibus urbano da empresa não funcionou e a passageira cadeirante foi colocada no ônibus com o apoio da cobradora do veículo. Demais usuários também ajudaram na ação. A falha do equipamento revoltou pessoas da zona norte de São Paulo que presenciaram essa terrível cena. O ponto do ocorrido fica bem em frente ao metrô Santana, na Avenida Cruzeiro do Sul. A SP Trans foi procurada e informou que uma equipe foi enviada à garagem da empresa de ônibus para realizar a vistoria no veículo. O ônibus foi reparado e já retornou à operação. A gerenciadora informa que quando há esse tipo de problema, o ônibus deve ser recolhido e um outro veículo acionado para prestar o atendimento da linha. Ainda em São Paulo, a Câmara Municipal de Vereadores vai analisar e fazer estudos em 120 dias sobre a implantação da tarifa zero nos ônibus urbanos de São Paulo. Atropelamento de um lado, política do outro e sujeira. Sim, sujeira. Um terminal de ônibus de São Paulo, localizado na Zona Sul, foi visto infestado de escorpiões, e principalmente escorpiões amarelos, que são os mais perigosos. Passageiros e funcionários do local fizeram denúncias sobre a situação. O fato ocorreu no terminal Grajaú, que funciona 24 horas por dia e que atende 33 linhas de São Paulo. Segundo os passageiros, em todo o terminal, os bichos são vistos. Em um vídeo que circula nas redes sociais, os animais foram postos em um balde e há pelo menos ali 12 escorpiões. A São Paulo Sul, que gerencia o terminal, informou que o local passará por dedetização e encaminhará os animais à central de zoonoses. Eles pedem desculpas pelos transtornos e agradecem as denúncias. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Além da capital,
cidades da região metropolitana de São Paulo também estão rodando com os veículos com as portas abertas. O equipamento que não permite o ônibus arrancar com as portas abertas não está funcionando corretamente. Vários veículos da IMTU foram vistos com o anjo da guarda desativado, pondo em risco a vida de passageiros. As imagens foram feitas pelo portal Diário do Transporte. Segundo a IMTU, 30 multas foram aplicadas em 2022 por essa irregularidade. No Paraná, Cascavel vai ter que esperar mais um pouquinho para ter ônibus elétricos. A licitação que previa a compra de 15 veículos foi adiada. Já aqui em Maringá, a Aviação Real comunicou aos seus passageiros que não atenderá com saída da rodoviária da cidade as linhas de Cruzeiro do Sul, Colorado, Itaguajé, Paraná City e Uniflor. Essas cidades serão atendidas a partir de Nova Esperança, com horários diários às 6h15 da tarde. Quem é de Maringá e precisa ir para essas outras cidades vai ter que fazer o seguinte: primeiro, pegar o ônibus urbano da Aviação Garcia, da linha Maringá-Nova Esperança, e depois, quando chegar em Nova Esperança, seguir o trajeto normal com o ônibus da Aviação Real. É necessário agora fazer baldeações. Gente, a Saritur já chegou e já chegou fazendo mudanças. Na região metropolitana de Curitiba, começou a rodar ontem o primeiro ônibus movido a gás natural aqui do Paraná. Com carroceria Caia Millennium e chassi Scania modelo K280, o modelo será testado por 30 dias. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o governo do Paraná, a AMEP, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, e a Compagás, que é a Companhia Paranaense de Gás, além também, claro, da Scania. O veículo tem 14 metros de comprimento e pode transportar até 86 passageiros. Ele será escalado na frota da Aviação São José, na linha São José-Guadalupe. Em Brasília, a ANTT retirou de circulação 18 ônibus semi-urbanos. Esses veículos estavam irregulares e sem condições de continuar operando. Em outra etapa da operação, 14 ônibus clandestinos foram autuados também. O nome das empresas não foi divulgado, mas, segundo o balanço divulgado pela agência, ela diz que as operações ocorreram no fim de fevereiro. Essa foi a primeira operação da ANTT após a agência assumir a gestão do transporte rodoviário interestadual e semiurbano de passageiros no Distrito Federal e no entorno. Ônibus irregulares também foram apreendidos em Pernambuco. A PRF realizou uma operação em Garanhuns e apreendeu diversos ônibus escolares por diversas irregularidades. As abordagens ocorreram na BR-423. Vários veículos não tinham inspeção e não estavam autorizados para a realização deste serviço. Entre os ônibus envolvidos na ação, 2 eram da Prefeitura de Garanhuns. A Prefeitura colocou outros ônibus reservas para não prejudicar o atendimento aos alunos. Em um dos veículos, a capacidade máxima de alunos era de 36, porém transportava 94 pessoas. A Mascarello pode vir em breve com novidades no mercado de urbanos. A fabricante com sede aqui no Paraná pode lançar em breve a nova geração do modelo Granvia. Boatos existem. Foi postado ontem em seus stories no Instagram um vídeo em que mostra uma gravação de um novo modelo, um making-off, ainda com a frente tampada e sem qualquer identificação. A fabricante deixou um mistério no ar. Várias pistas, como a palavra spoiler, dando a entender que vem novidades por aí em breve. Desde o ano passado, correm boatos de um novo Granvia, já que a atual geração do modelo completa 9 anos agora em 2023. Lembrando que quando veio o VIP5 da Caio, o modelo protótipo tinha uma frente assim, com essa plotagem preta e branca. Vamos aguardar, né? Mas sinto um cheirinho de novidades vindo por aí. A seguir no Ônibus TV, veja as notícias em manchete. Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um ônibus da empresa Autoviação Catarinense deixou um morto na BR-277, no município de Guaraniaçu, no oeste do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo de passeio invadiu a pista contrária e colidiu fortemente contra o ônibus.
A linha do coletivo não foi informada. O motorista do carro morreu no local e não tinha habilitação para dirigir, como informou a corporação. Ainda no sul, no Rio Grande do Sul, um ônibus de excursão da empresa Detour, que saiu de Santa Maria e seguia para Santo Cristo, tombou no último domingo, entre Cruz Alta e Ijuí, na ERS 342. Segundo informações da Brigada Militar, o motorista perdeu o controle do ônibus e em seguida acabou saindo da pista, tombando em um barranco. Cerca de 40 pessoas estavam no ônibus, sendo que 9 ficaram gravemente feridas. As vítimas foram levadas ao hospital de Cruz Alta. No Rio, um acidente envolvendo um ônibus da Autoviação 1001 e um caminhão na última segunda-feira chamou a atenção de quem passava pela rodovia Presidente Dutra em Barra Mansa. A concessionária Rio-São Paulo, que administra o trecho, informou que o acidente ocorreu por volta de 5 horas da manhã, na altura do quilômetro 270, no sentido Rio de Janeiro. Por conta do acidente, o fluxo de veículos passou a ser feito apenas pela faixa da esquerda, por pouco mais de 2 horas. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que a pista da direita foi liberada por volta das 7, gerando um congestionamento de cerca de 6 quilômetros, até as 8, devido ao reflexo do acidente. Apesar do susto, ninguém se feriu. A frente do ônibus ficou bastante destruída. As causas do acidente devem ser investigadas em breve. Na capital, agentes da Polícia Militar do Estado do Rio realizaram no início dessa semana uma escolta no ônibus da empresa Brasil Lisboa, que opera a linha 474 Jacaré-Copacabana. A linha operada pelo consórcio Intersul é alvo de reclamações de passageiros e moradores da região, devido aos inúmeros atos de vandalismo e queixa de possíveis assaltantes que usam os ônibus que fazem a ligação entre os bairros da Zona Norte com a Zona Sul carioca. Uma colisão envolvendo um ônibus e uma carreta na rodovia Fernão Dias deixou um ferido em Extrema, Minas Gerais. De acordo com a concessionária Arteris, que administra o trecho, o ônibus bateu na traseira da carreta, deixando o condutor do coletivo preso às ferragens. O coletivo seguia transportando 23 passageiros, e apesar do susto entre os passageiros, não há registro de feridos. Agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal também atenderam a ocorrência. O fato ocorreu no sentido BH. Ainda em Minas, um ônibus urbano modelo Caio Millennium 5 da empresa Mob Brasil São Lourenço, com sede em Recife, tombou na manhã do último domingo, quando seguia em comboio para Pernambuco. Esse veículo faz parte da frota nova adquirida para a região. Nós mostramos eles aqui no canal na última segunda nas renovações de frotas. É triste, né? Ver um carro novo, assim, que ainda nem rodou, tombar desse jeito. O acidente ocorreu na BR-381, na estrada da Cachoeira do Vale, um distrito do município de Timóteo, no Vale do Aço, em Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, informa que apesar do susto, ninguém se feriu. O motorista informou que teve um mal súbito. Resta saber se foi de fato um mal súbito ou o cansaço do motorista, que seguia a viagem de São Paulo até o Recife, sem descanso e sem revezamento. Antes disso, eles tinham vindo de Recife num Apache VIP por 3 dias. Que absurdo, hein? Parabéns, Mob Brasil. Já conseguiu destruir um carro novinho por pura incompetência. Em São Paulo, um ônibus rodoviário da aviação Águia Branca, que faz a linha São Paulo-Rio, tombou na segunda-feira na altura do KM-55 da rodovia Presidente Dutra, em Lorena. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao menos 8 pessoas ficaram feridas. Acredita-se que o motorista tenha perdido o controle da direção. A dinâmica do acidente ainda não foi informada. Entre os feridos, 4 pessoas foram encaminhadas para o pronto-socorro de Lorena. Já as demais foram atendidas no local, por equipes da concessionária CCR Rio-São Paulo e em seguida liberadas. As causas do acidente devem ser investigadas. No Nordeste, a Prefeitura de Tobias Barreto, no interior de Sergipe, informou que 2 ônibus do transporte escolar foram atingidos por um incêndio na tarde da última segunda. Os 2 coletivos ficaram totalmente destruídos. Os veículos estavam na garagem do transporte municipal, como informa a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. De acordo com a administração municipal, o incêndio ocorreu por volta da 1h30 da tarde, quando um ônibus estacionado no local começou a pegar fogo. As chamas se intensificaram e acabaram atingindo um outro veículo. Agentes da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Obras da cidade conseguiram conter as chamas. Ninguém se feriu.
Um ônibus da Entran tombou na madrugada do último domingo na BA-161, na altura do município de Igarité, no oeste da Bahia. O coletivo teria saído do município de Ibotirama e seguia com destino a Irecê, quando em certo momento, segundo informações de passageiros, as luzes se apagaram e o ônibus saiu da rodovia, vindo a tombar em seguida. O SAMU foi acionado para o local e informou que o ônibus seguia transportando 22 passageiros. Ao menos 3 pessoas ficaram feridas, sendo 2 mulheres e um homem. Todos os feridos foram encaminhados para o hospital de Ibotirama por suspeita de fraturas, mas sem maiores riscos. Um médico que estava no ônibus auxiliou no atendimento das vítimas, enquanto outra ambulância do SAMU transportou um ferido para o hospital do local. A Polícia Militar da Bahia informa que agentes da 28ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados para a ocorrência e auxiliaram no controle do trânsito e também na segurança do local enquanto as vítimas eram atendidas. As causas do acidente devem ser investigadas em breve. Essas foram as notícias em manchete de hoje. Assim nós encerramos esta edição do Ônibus TV. Nós voltamos amanhã com várias notícias do mundo rodoviário às 7 da noite. Obrigado pela companhia e pela audiência. Boa noite e até amanhã.